Mês passado, naquele período, mês retrasado, naquele período do calor, sabe? Lá em casa, a geladeira pifou. Imagina naquele calor, a gente sem uma água, né? E as coisas podiam estragar. Imediatamente falou: meu Deus, isso é uma questão de urgência, tem que consertar. E de repente, estava do lado de um amigo, padre, e ele teve uma crise muito forte. A questão de urgência, vamos para o hospital. De repente, eu estava lembrando de tantas coisas que estavam acontecendo e veio aquela dor forte de dente. Não pode deixar para depois, porque é uma questão de urgência. Existem coisas na nossa vida que são urgentes e que a gente não pode deixar para depois. Algumas coisas que são urgentes e a gente deixa para depois, muitas vezes é por conta da nossa condição, muitas vezes até financeira. Tem uma goteira lá em casa, mas vamos dar um jeitinho, porque agora eu não tenho condições de reformar o telhado. Não é assim que funciona, minha? Sim ou não? Pois bem, o que é urgência para você? E como você trata as coisas da tua vida espiritual? Nós podemos entender o que a Bíblia hoje quer dizer para cada um de nós por meio desse viés. Sabemos que nessa terceira etapa, na nossa caminhada para a Páscoa, a igreja nos convida a olhar um Deus que é bondoso, compassivo e nos chama a conversão. E por isso o tema de hoje é esse: conversão. Uma questão de urgência ou de adiamento? Como nós temos visto nosso processo pessoal de conversão, como nós temos enxergado a forma com a qual nós nos relacionamos com Deus, uma coisa é certa, tanto para o padre, quanto para o diácono, quanto para cada um de nós. A ideia é que quanto mais a gente participe da igreja, quanto mais a gente participe da vida sacramental, nós tenhamos um impacto na nossa alma, a tal ponto de sermos pessoas melhores. Amém, minha gente? Misericórdia, amém ou não? Amém. Isso significa que é preciso que nós possamos dar passos. E olha que interessante, a primeira leitura de hoje nos apresenta um momento em que Moisés estava no Monte Horebe e viu algo cotidiano, a sarça. Porque ele fazia fogo para o sacrifício, porque aquela era uma forma de sobrevivência, então era algo corriqueiro. Mas preste atenção, olhe para o padre. Naquele momento, Moisés consegue ouvir a Deus. E Deus diz: olha, eu estou percebendo a aflição do povo, eu vi o sofrimento do povo, e eu estou descendo para cuidar. Em outras palavras, o que nos chama a atenção é a sensibilidade que Moisés teve. Às vezes as pessoas interpretam isso, essa passagem, mas esquecem de dizer: Moisés foi muito sensível, porque numa forma simples, ele percebeu a voz de Deus. E nós muitas vezes insistimos em querer que Deus se revele apenas nos momentos grandiosos, ou nas principais celebrações, ou nos momentos dos maiores retiros. Queridos, eu posso dizer para você, com certeza nesses momentos, Deus vai se revelar. Mas olha, se você ficar esperando de tempos em tempos para que Deus se revele, é muita pobreza espiritual. Por quê, meu amado? Porque Deus se revela para a gente a cada momento. E é bonito a gente perceber que se Deus, assim como Ele fez com Moisés, Ele faz com a gente, nós também devemos abrir o nosso coração e ficar atento. Ontem eu estava conversando com um padre e disse de alguma coisa na minha vida que estava fugindo do padrão. E disse mesmo, falou: olha, isso não acontece há vários anos. E aí eu disse assim: olha, pode ser que aconteça A, B ou C. E aí aquele padre ficou assim: nossa. E eu disse assim: nós devemos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. E se nós não tivermos a capacidade de fazer essa leitura sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre a forma com a qual Deus nos fala,
Nós vamos ficar sempre esperando que Deus se manifeste em grandes momentos. E na verdade, meus amados, Deus fala com a gente sempre. Deus fala com a gente por esse pobre padre, por uma bela melodia, uma música que eles cantam, por uma ligação que você recebe, por uma mensagem que você envia, por um abraço, de diversas formas. Mas a gente precisa estar atento. O evangelho de hoje, nesta mesma direção, apresenta para nós o momento que Jesus, ao falar da figueira, no fundo, ele estava falando da gente. Ele estava contando uma história para aquela população, mas parece, e certamente, é como se ele olhasse o nosso coração hoje. A história conta de uma figueira que não produzia frutos, e que o dono disse: arranca logo, porque a gente tem uma plantação, ela é estéril, só está roubando os nutrientes. E fazia muito sentido, sabe por quê? Porque aquela terra é muito seca. Quem já foi lá em Israel sabe como aquela terra, ela não tem muitos nutrientes. E você imagina uma planta só roubando sem produzir. Opa, vamos tirar, vamos cortar. E aí vem o vinhateiro, e aí vem aquele que serve e diz: olha, vamos guardar, esperar mais um ano. Olha, nós entendemos que Deus quer falar conosco a partir dessa realidade. E o primeiro ensinamento, o número 1, que a gente pudesse refletir é: meu filho, minha filha, com todo carinho, não viva de aparência. Por quê? Porque aquela figueira, ela tinha uma aparência muito viçosa, muito bonita. Ela parecia ser, mas não era. Ela parecia ter, mas não tinha. E sabe o que nós precisamos guardar no nosso coração? O movimento que Deus quer que a gente comece a pensar sobre a nossa vida pessoal, ela vem de dentro para fora. Eu gosto de dizer isso porque a gente está falando de conversão. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar cuidado para aquilo que o Papa Francisco dizia 3 anos atrás: filhos, não queiram ter aparência de santidade. Ou seja, isso significa então que a gente precisa fazer um movimento interno, um movimento de dizer: eu não quero parecer que eu sou uma boa planta, que eu sou viçosa. Não. Até porque chamava atenção o fato de que naquela época, olhe para o padre, as outras plantas estavam todas mortas, sem folhas. Já a figueira, não, a figueira estava robusta, cheia de folhas verdes. Mas era só aparência. Quando é padre, então, que eu vivo de aparência? Queridos, você sabe qual é o maior risco que a gente corre? Eu falo para você que é esposa, eu falo para você que é marido, eu falo para você que trabalha e que é assalariado, eu falo para você que é jovem, que está começando a vida, eu falo para você que é um casal jovem, eu falo para você que já tem anos. O nosso maior desafio é não perdermos a nossa essência, porque o trabalho, porque as realidades desse mundo vão cada vez mais peneirando a gente, para deixar a gente ser quem a gente de fato não é. Como assim, padre? Preste atenção. Existem valores que nós tomamos para a nossa vida e eles são pilares para a gente. E se a gente não guardar, pouco a pouco, o mundo ao qual a gente vive vai seduzindo a gente ou vai empurrando a gente a tal ponto para desconsiderar as coisas sagradas, para desconsiderar as coisas de Deus, ou para viver numa certa moda, ou aquela onda de marido vai com as outras. A gente precisa ter a coragem de dizer: eu não vivo de aparência, porque Deus espera muito mais da gente. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, Jesus fica assim, inquieto, e por isso ele conta aquela história. Aquele homem tinha direito. Você sabe que para a figueira dar frutos, ela precisa esperar 3 anos. E, segundo o que se sabe, aquela figueira já tinha 6 anos. Ou seja, já eram o dobro do tempo que se esperava que ela produzisse fruto. Mas mesmo assim, ela não produziu. Daí a gente entende o número 2 da nossa ponto de reflexão. Tanto o objetivo tanto da árvore, quanto o nosso, é produzir fruto. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Aonde
Se você ouviu bem o evangelho, você vai me dizer, aonde a figueira estava plantada? No meio de uma vinha. Ela não era uma plantação de figos. Ela estava plantada lá no meio das uvas. Isso para a gente é significativo e a gente vai falar. Mas antes de falar nesse ponto, pense numa coisa. Se o meu objetivo é produzir frutos, a Bíblia está lembrando para o Senhor, para a senhora e para cada um de nós uma única coisa. Deus quer que a gente produza frutos em todas as estações. Quando aquele homem olha e percebe que a árvore não produz, está dizendo, eu quero que produza. Talvez esse seja um clamor de Deus para mim, para você. Agora olhe para o Padre. Quantas vezes a gente corre o risco de dizer, agora que eu estou bem, eu vou servir a Deus, eu vou produzir alguma coisa. Olha, quando eu não estou bem, olha Deus, agora não espera nada de mim. Esse é o maior risco que a gente corre. O maior risco que a gente corre é de querer produzir frutos apenas quando nós estamos bem. Só que Deus nos chama a produzir frutos, principalmente nos momentos que nós não estamos bem também. Mas preste atenção. Ontem eu atendi uma confissão de uma jovem, e uma jovem falava assim, padre, eu estou me preocupando porque eu estou começando a andar com pessoas que não querem nada com Deus. Eles não amam o Senhor e não querem nada com o Senhor. E aí ela contou, depois da confissão eu comecei a conversar com ela, e ela disse, padre, o que vai acontecer comigo? E aí eu disse para ela, se você continuar, eles não querem saber de Deus, eles são contra, eles são ateus. Então se você continuar, você vai ser como eles. O que significa isso? Olhe para a sua vida. Deus está te plantando num lugar onde você deve produzir frutos. A Bíblia está dizendo para a gente que a figueira foi plantada num lugar que não era de figos. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se também na nossa vida espiritual não há produção de frutos, não há produção de bondade, de santidade, talvez você esteja num lugar onde você precisa ser replantado em outro. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim, para o Senhor, dentro da sua casa, para cada um de nós o nosso chamado é produzir frutos que agradem a Ele. Isso significa que a gente precisa olhar para a nossa vida, não perder a nossa essência, não perder os nossos valores em Deus e continuar. Por isso eu quero abençoar o seu coração no dia de hoje, para que você não se esqueça disso. O chamado de Deus é que a gente produza fruto em todas as estações da nossa vida. O chamado de Deus é que a gente tenha uma atenção redobrada. Se esse namoro não está me fazendo produzir fruto de santidade, talvez ali já não seja mais o lugar que eu deva me demorar. Sabe, se você está vivendo de fato em lugares que não são da santidade de Deus, e não são para produzir frutos, talvez ali já não seja mais o seu lugar. Talvez seja esse o mesmo motivo daquela figueira não produzir frutos. E qual é o objetivo da nossa vida? É produzir frutos que agradem o Senhor. Em outras palavras, o maior questionamento que eu faço primeiramente a mim é: se Deus me chama a viver uma vida de fé com comunidade, todo ano eu tenho uma autocrítica e me pergunto: eu estou melhor do que o ano passado? Eu estou produzindo mais fruto do que o ano passado? Sabe, meus amados, essa santa inquietação deve estar presente no seu coração. Quando você olhar os seus filhos, quando você olhar os seus netos, quando você vê a educação que você está dando para os seus filhos, e você está vendo e dizendo: ele está se tornando um homem de Deus, ela está se tornando uma mulher de Deus. E por último, nós então temos o terceiro ensinamento. Número 3, aproveite o tempo da graça para mudar de vida. O que aconteceu na história? Essa figueira não está produzindo, vamos cortar. Houve alguém que intercedesse e disse assim: não, deixa eu preparar isso aqui para adubar, e vamos dar mais um ano. Sabe o que Deus está lembrando para cada um de nós? Essa é a paciência que Ele tem para conosco. Mas a gente não pode abusar. Nós não podemos abusar, porque, querido, o tempo é muito, muito curto. Deus tem paciência
conosco, mas o tempo é limitado. Deus tem paciência comigo e contigo, mas o tempo é limitado. Mas o que é mais importante você guardar da homilia de hoje é entender uma coisa. E aqui eu vou falar de coração aberto, como um pai fala para um filho. Não espere aqueles momentos grandiosos ou picos de emoções para que você abra o coração e se converta. Porque na verdade, as conversões mais autênticas, elas são fruto de reflexão. E essa reflexão ela é precedida por momentos de silêncio. Eu não estou dizendo porque você não deva se converter em momentos... Não, isso acontece. Mas de um modo geral, quando você encontra Deus, quando você dá tempo a Deus pelo silêncio, a conversão acontece do nosso coração. Eu quero que você guarde no seu coração essa verdade. Conversão não se dá no boom. As pessoas pensam, me converti hoje. Não, ela é um processo gradual. E não espere que você esteja completamente emotivo, emocionado, porque a conversão não depende disso. A conversão depende sim de uma sinceridade de coração. Quando a gente começa a se importar com Deus, quando a gente se vê numa relação com Ele, a gente diz, eu quero ser melhor pelo Senhor. Eu quero ser melhor por causa do Senhor. E aí, meus amados, a gente então entende esse processo de conversão como um tempo necessário para hoje. Não mais ficar adiando. Por quê? Porque as coisas que não são urgentes, a gente deixa para depois. As coisas que são essenciais na nossa vida, são para hoje. E aí Deus, se batesse hoje aqui nessa igreja, viesse pegar o microfone e dissesse, quem está disposto à conversão? Qual seria a nossa resposta? Porque é isso que Ele está fazendo agora. Quanto tempo a gente tem, nós não sabemos. Na missa das 7 da manhã, eu falei uma coisa. A dona Ana, da acolhida, estava com uma saúde boa, estava bem, e do nada ela faleceu. Queridos, seja verdadeiro. Se você soubesse que a dona Ana iria embora, com certeza você, assim como o padre, iria lá dar um abraço bem apertado, iria agradecer tanto o sorriso dela, quantas vezes ela nos acolhia, não é verdade? A gente não sabe quanto tempo nós temos. A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Mas uma coisa nós podemos saber: aquilo que nós fazemos para Deus jamais será esquecido. Coloque a mão no seu peito, diga comigo, eu quero, Senhor. Diga isso, eu desejo, Senhor, pelo Senhor, ser melhor. Diga isso do fundo do seu coração, diga assim, a conversão não pode ser adiada. Eu preciso dar passos concretos. Olhe para o Padre. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Pequenos passos que nós damos muda toda a nossa realidade. Sabe, esses dias eu estava atendendo um casal. Olhe para o Padre. E eu olhava para o casal e rezava em silêncio e dizia, misericórdia, Jesus. Porque eu conhecia aquele casal. E eu via que aquele casal se amava. Mas era nítido como o inimigo estava usando a ambos. E um provocando o outro para ferir, para machucar, porque ficou ressentido com uma palavra e vice-versa. E eu olhava para aquele e dizia, misericórdia, misericórdia. Olhe para o Padre. Quando a gente ama a Deus, a gente aprende a silenciar. Quando a gente ama a Deus, esses pequenos passos que nós damos, esses pequenos gestos de mudança, é o que mudam tudo. E aí eu digo sempre, nesse cerco de Jericó, nós atendemos aproximadamente 300 e poucas pessoas só em confissão, ao longo desses dias. Nós contamos quantas pessoas nós atendemos, foram mais de 300 pessoas. E todo mundo que o padre atendia a confissão, o padre fazia uma pergunta no final, me diga uma coisa, o que é que você vai fazer para ser melhor?
Você falou seus pecados, Deus vai te perdoar, maravilhoso, mas me diga qual é a tua estratégia para ser melhor. Em outras palavras, eu estava dizendo assim, qual vai ser o passo de conversão que você vai dar? E aí o padre quer lembrar, a gente precisa disso hoje. Eu preciso salvar a minha vida, a minha família, a minha alma hoje, por meio desses pequenos passos. E é impossível você ser melhor sem você ter uma estratégia de oração. Querido, Jesus lá no primeiro domingo, ele venceu a tentação porque ele estava fortalecido numa intimidade com o Pai. Querido, não vai ter mudança na vida de ninguém, não há conversão no coração de cristão nenhum, se ele não é aperfeiçoado na oração, se ele não aprende a gastar mais tempo com o Senhor, se ele não aprende a ter marca no joelho. Nós somos aperfeiçoados em tudo na nossa vida humana pela repetição, mas na nossa vida espiritual nós precisamos de unidade com Deus. Se você não sabe matemática, começa a fazer exercício que você aprende. Tudo é repetição, mas na tua vida espiritual, você precisa ser aperfeiçoado pela oração. E como há conversão, não há conversão sem o quebrantamento, sem proximidade, sem estar com Deus. E é hoje que Deus está falando. Pequenos gestos é que vão te levar para a conversão. Primeiro eu começo mesmo com a vida de oração. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu vou fazer igual Santa Teresa, me prende aqui nessa capela e só me tira depois de 1 hora. Eu não sei o que você vai fazer, mas olha, você precisa ser melhor para tua esposa e para o teu marido, para os teus filhos, e nada disso vai mudar, porque tua boa vontade não basta, é a graça de Deus, e a graça de Deus se manifesta na tua intimidade. Depois, quando eu sou capaz de abandonar pequenas coisas, para de reclamar. Olha, os jovens, os adolescentes, as crianças que estão aqui, nunca mais falem dentro de casa, ai, essa comida de novo, mas eu não gosto disso. Não pode falar, não pode, porque nós devemos ter dentro do nosso coração uma prece de gratidão pelo que a gente tem. Quantos não tem nada? E é verdade, é muito verdade. E tirando das crianças, dos adolescentes, olhe para a sua vida de adulto. E quanta reclamação tem tomado tempo da sua vida, do seu dia. Não, a gente precisa, se quer conversão, eu preciso de pequenos gestos na vida de oração. E terminando, e pondo fim em pequenas realidades que desagradam a Deus. Não existe algo que desagrade tanto a Deus do que o pecado da língua, vai dizer Tiago. Essas pequenas reclamações, essas pequenas murmurações, as fofocas. Gente, é tempo da gente dizer, se eu quero conversão, eu vou dar esses 3 passos. O primeiro é me relacionar melhor com Deus. O segundo é terminar com esses gestos que desagradam o coração de Deus. E por último, e aqui o padre termina a homilia, eu preciso descobrir um dos gestos mais valiosos dos cristãos. Infelizmente a nossa sociedade é tão utilitarista que a gente não sabe o que é doar. Utilitarismo significa um movimento de interesse em fazer algo para receber em troca. Se eu tiver isso, se eu ganhar isso, eu te dou. Isso é utilitarismo. Se você quer conversão, olha, querido, eu vou dizer para você, abra seu coração, comece a fazer o bem para a vida das pessoas. Querido, não tem nada mais maravilhoso. Uma vez eu fiz uma pregação aqui sobre ofertar. Mas olha, posso dizer para você, quando você consegue fazer algo por alguém que nunca vai te retribuir, é maravilhoso, porque você está sendo usado de uma forma poderosa por Deus. Não existe poder, não existe unção maior do que essa. Olha, às vezes você pode dizer assim, padre, eu não tenho nada para doar para o meu vizinho, para aquele que bate a porta. Deus vai te dar um jeito de fazer com que você seja a carta, a palavra viva dele para as pessoas. Vale a pena. E eu digo isso porque eu experimento. Se você quer receber alguma coisa do seu padre, eu digo isso. Às vezes no final do dia eu fico triste quando eu só consegui 2. Eu tenho isso pessoalmente. Falo, eu preciso abençoar a vida de 3 pessoas. Eu não quero dormir abençoando a vida de 2 pessoas. Não, eu quero no mínimo cuidar de 3 pessoas, fazer um gesto
para a vida de 3 pessoas diferentes. Faça isso, adote isso para você. Eu vou cuidar, eu vou fazer algo por alguém, eu vou abraçar alguém, eu vou mudar a vida de alguém, eu vou dar atenção a alguém, eu vou fazer uma oração por alguém, eu vou abençoar, eu vou falar de Deus. Eu não sei, mas eu quero te dizer, a conversão dá nisso, se dá aí também. Quando você oferta, quando você é caridoso, quando você ama as pessoas com aquilo que você pode fazer. Eu nunca me esqueço, essa professora faleceu, uma professora que eu mais amava no meu curso de psicologia. Ela era muito querida e ela descobriu que tinha câncer, mas foi tão agressivo, foi tão rápido, e eu nunca me esqueço. Não sei se eu já falei isso, que eu acredito que não, mas uma colega, ela era tão pobre, que ela fazia um sacrifício para pagar o curso dela, sabe? E ela amava a professora e dizia assim: professora, eu não tenho R$1 para lhe dar, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou na sua casa, porque a senhora está sem força, eu vou fazer uma faxina para a senhora, e antes de sair eu vou deixar uma sopinha pronta para a senhora. Que gesto maravilhoso. Sabe, meus amados, nós cristãos precisamos crescer em amor, nós precisamos crescer em abençoar a vida das pessoas. E isso que você guarda no dia de hoje, conversão, mudança de vida, é uma urgência, não é algo que a gente fica protelando. Eu não vou pregar para você que você deve ter medo, porque você pode, não, porque se converte só aquele que ama Deus, se converte aquele que consegue encontrar Deus na oração, aquele que consegue vencer pequenas coisas que desagradam a Deus, e vence também, e é convertido aquele que ama, que é caridoso, que abençoa a vida dos outros. Olha que palavra maravilhosa Deus deu para a gente. Tão simples, mas carregada de sentido. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você deseja de coração, abra seu espírito para receber essa palavra e para receber essa bênção. Pai de amor, nós estamos rendidos, desejosos em dar passos na nossa vida espiritual. Concede-me, Senhor, a graça do silêncio. Concede-me, Jesus, na minha oração pessoal, a graça de ter um encontro verdadeiro com o Senhor todos os dias. Que nenhum dia termine sem que eu me encontre com o Senhor pela minha oração e pelo meu silêncio. Abençoa, Pai de amor, cada um de nós que aqui estamos, para que a gente consiga vencer esses pequenos pecados que te desagradam, na murmuração, na reclamação, na fofoca. Mas Deus, nós pedimos ainda mais a graça de sermos o Senhor mesmo, a tocar e cuidar das pessoas, quando nós doamos, quando nós ofertamos, quando nós somos caridosos. É por isso que nós ofertamos aqui na igreja, porque aquilo que a gente não consegue fazer, a igreja está fazendo, a igreja está curando, a igreja está abençoando. Senhor, de alguma forma, nós queremos dizer, há muito tempo eu não pensava sobre a minha conversão, mas ouvindo, Jesus, essa palavra, sabe, Senhor, eu não quero mais adiar, eu não quero mais deixar para depois, porque o Padre disse na homilia, a gente está perdendo a nossa essência. E sabe, Jesus, por conta da correria, por conta das coisas do mundo, eu estou querendo, eu estou vivendo numa agitação que eu esqueci de pensar sobre a urgência da conversão. Mas hoje eu tomo posse, amém, igreja? Eu tomo posse, Jesus, dessa palavra, é para mim, a conversão é hoje, e eu vou dar esses 3 passos concretos. Eu não quero mais viver de aparência, Jesus. A mesma missão daquela árvore é a nossa, Jesus, de dar frutos. E acima de tudo, Jesus, nós queremos te amar e nos converter de todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em